A palavra de Deus hoje, meus irmãos, nos traz um tema que trabalha com o símbolo da água. A água nós sabemos que é realmente um elemento vital, né? Um dos elementos vitais para nós, a começar pelo nosso corpo biológico, que precisa de água, que senão morre. Mas a água vai muito além disso, né? A água tem uma simbologia e traz também uma força espiritual à medida que é abençoada. Então a água é um elemento que está tão presente na Bíblia. Os povos antigos, eles, que são os povos bíblicos, né, viviam em regiões desérticas. Eles não tinham a abundância de água que nós brasileiros temos, né? Então para eles, uma vez que falta, se dá muito mais valor, né? Nós sabemos, por exemplo, quem aqui ou morou no Nordeste ou esteve por lá, faz uma experiência no Nordeste, aí, como uma amiga minha falou, depois que ela ficou alguns dias numa região bem árida do Ceará, depois disso ela falou que nunca mais usou a torneira do mesmo jeito, né? Porque nós aqui somos acostumados, mal acostumados, né? A abrir a nossa torneira e fica, né? Quem teve a experiência de lugares áridos sabe que você tem que regrar. Tem dias que não tem água mesmo, né? Os povos antigos passavam por isso diariamente. Eles tinham um poço lá, um poço a não sei quantos quilômetros ou centenas de quilômetros lá, e assim era a vida desse pessoal, né? A vida não era fácil não em relação à água. Por isso que a água é muito simbólica na Bíblia, muito simbólica. E hoje a palavra de Deus traz um pouco sobre isso para nós. Começamos na primeira leitura, o livro do Êxodo, é o livro onde o povo está saindo do Egito, passa pelo deserto, região sem água, até chegar à Terra Santa. Em determinado momento, eles estão com sede e começam a murmurar contra Moisés. Era um povo chato. Murmurava, reclamava o tempo inteiro. Esse coitado desse Moisés aqui, não é à toa que a Bíblia diz que ele foi o homem mais humilde que existiu na terra. Até então, né? Depois veio Nossa Senhora e é claro que não dá para competir, né? Moisés foi o homem mais humilde que existiu na terra. O mais paciente também, porque esse povo era chato. Queira Deus que nós não façamos parte desse povo tão chato assim, né? Até Deus, teve uns momentos que a Bíblia diz que até Deus falava, até quando vou aguentar esse povo, né? Queira Deus que Ele não fale a mesma coisa de nós, né? Queira Deus, Deus tenha misericórdia, Senhor, de nós. Que nós não sejamos esse mesmo povo chato. Mas reclamavam, murmuravam. Aí Deus vai, que eles estavam falando de água, faz um milagre. Fala para Moisés que pegue um bastão que ele usava e bate numa pedra, e aí o grande milagre, né? Jorrou água da pedra. Deus queria muito mais para esse povo. Claro que Deus se preocupava e queria dar para o povo água natural, né? Claro, Deus nos quer dar as coisas naturais que nós precisamos, água, comida, moradia. Claro que Deus quer tudo isso para nós. E Ele sabe que nós precisamos disso. Mas é claro que Deus quer muito mais para nós, meus irmãos. Muito mais, muito mais. Só que esse povo chato só se preocupava com comida. Eles falam todo o tempo de cebola, de carne, de isso, daquilo. Só se preocupava com material. E Deus querendo muito mais para eles. Mas naquele momento, naquele tempo, não dava para ir além. Deus nem iria falar para eles, vejam, a vida espiritual, nem dava para falar disso. Eram muito assim, ó, muito cabecinha. Era um povo muito ali, ó. Não dava para você, sabe quando uma pessoa é muito assim, ó, com cabresto, que não enxerga nada, que você olha e você fala, não dá nem para conversar. Não dá para conversar de outros assuntos, né? Que é muito assim. Era esse povo. Então Deus não podia falar com eles de coisas maiores.
mais profundas, mais espirituais, que eram assim, ó, cabeça fechada, aquela pessoa que só está ali sempre focada só no básico do básico do básico. Como é triste isso, né? Quando uma pessoa não se abre para coisas muito maiores. Como é triste isso. Assim era esse povo. Vem Jesus, e lá vamos nós continuando no tema da água, belíssima passagem bíblica. Ao meio-dia, sol de rachar, Jesus na Samaria. O que é a Samaria? É uma região da Terra Santa, mas o povo que ali estava, os judeus não gostavam deles porque eram como se fossem primos distantes, mas misturados com outros povos, então já não eram judeus puros mais. Então os samaritanos eram aquele povo que os judeus, na verdade, nem queriam conversar. Eram aquele povo misturado com outros pagãos e tal, enfim, um rolo daqueles. Mas Jesus faz questão de entrar nessa região. E nessa região ele faz questão de ir ao meio-dia num poço. Não era normal isso. Mas Jesus sabia o que ele estava fazendo. Ao meio-dia ele vai num poço. Não tem ninguém ali, a não ser uma mulher. A Bíblia nem fala o nome dela. Só diz que ela era uma samaritana, ou seja, uma mulher da região da Samaria. E aí Jesus começa a puxar um diálogo com essa mulher. E o diálogo que Jesus começa, ele começa pelo básico. Mulher, você pode pegar um pouco de água para eu beber? Claro que Jesus estava mesmo com sede física, né? Estava. E ele puxa esse diálogo, o que é para a mulher, digamos assim, um escândalo, esse diálogo. Porque Jesus é um homem sozinho com ela ali no poço, o que não era nada normal na época, vocês podem imaginar. Segundo, que Jesus é um judeu que está falando com uma samaritana, nada normal para eles também. A mulher ficou, acho que quando ela escutou a primeira vez Jesus falando, acho que ela deve ter pensado, acho que eu estou sonhando, ele não falou isso. Eu imagino que Jesus até puxou a conversa uma segunda vez. E ela vai dizer, né, mas como? Você, um judeu, está pedindo água para eu te dar água, né? Até então Jesus está falando da água mesmo ali, da água física, né? Ele começa no básico. Vamos nos lembrar do povo lá no deserto, que queriam o básico, né? Jesus começa no básico. Mas aí Jesus eleva o tom da conversa, eleva o nível da conversa, melhor dizendo. Mulher, se você soubesse quem está te pedindo água, você é que pediria, e eu te daria água viva. Agora o tom da conversa foi, o nível da conversa foi lá em cima. Jesus sai do básico ali. Jesus leva o nível da conversa para um patamar espiritual. E essa mulher, ela já começa a perceber que tem algo diferente nessa conversa, mas ela ainda está insegura, né? Não, porque você não tem balde e não sei o que e tal. E aí Jesus insiste, e ela vai dizer, mas nossos pais, ela está voltando lá no tempo do Antigo Testamento, Jacó, foi ele que abriu esse poço, então esse poço é como se ela estivesse dizendo, esse poço é sagrado. Ela já entendeu que a conversa está indo num outro nível espiritual. Esse poço é sagrado, porque você é judeu, você não sabe, aqui é um poço sagrado para nós. E aí Jesus vai dizer, vocês, samaritanos, né, nas entrelinhas, vocês não têm certo o que vocês estão adorando, né? A adoração que Deus quer em espírito e verdade. Olha a conversa, o nível. Olha o nível da conversa. Adoração que Deus quer em espírito e verdade, mulher. Mas aí Jesus, para fazer com que ela entre mesmo na conversa, eu não li essa parte, eu li uma parte mais reduzida do Evangelho, mas nós sabemos, Jesus falou para ela, chama o teu marido. E ela ficou toda envergonhada, porque ela estava no 5º marido. E ela não falou isso, ela só disse, eu não tenho marido. E Jesus vai dizer, sim, você já está no 5º marido. Aí pronto, né? Aí caíram as barreiras. Caíram as barreiras e
vai se abrir, né? O Senhor é um profeta. O Senhor é um profeta. Agora sim essa mulher está totalmente aberta à graça de Cristo. Meus irmãos, vocês percebem o que Jesus fez aqui? Ele de propósito vai a um poço ao meio-dia porque ele sabia que iria se encontrar com essa mulher. E ele sabia da vida dessa mulher. Ele sabia que essa mulher estava sedenta. Era uma pessoa, né, que estava aí na vida, no quinto marido. O que uma pessoa dessa mostra, né? O que a nossa sociedade hoje mostra quando as pessoas vão de relacionamento em relacionamento em relacionamento, entra um na sua vida, entra o segundo, entra o terceiro, entra o quarto, entra o quinto, entra o sexto, entra o sétimo, entra o oitavo na sua vida. O que isso mostra? Está óbvio o que isso mostra, né? Tem um vazio aí, mas continua se buscando na água que não vai resolver esse vazio. Mas infelizmente, quantos hoje vivem assim? Quantos hoje vivem assim? Procurando preencher o seu vazio no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto, no sexto e por aí vai. Isso é um vazio enorme que a pessoa tem dentro de si. O que Jesus está fazendo é curar o coração dessa mulher. Primeiro, ele puxa a conversa para ver se ela vai se abrir à graça. Porque veja uma coisa, lá no Antigo Testamento, como nós ouvimos a primeira leitura, não tinha jeito, o povo não iria abrir o coração. Tanto que Deus simplesmente faz o milagre da água e acabou. Moisés vai lá, bate na pedra, tomaram bastante água, acabou. Não tinha o que Deus fazer, o coração estava duro e fechado. Já com a mulher, o Senhor bate na pedra do coração dela. Mas o coração dela vai se abrindo, ela vai aceitando a conversa que o Senhor traz para o nível espiritual. Aí tem o que fazer. Aí ela é curada. Nós sabemos que ela é curada porque a Bíblia diz, a passagem diz, que ela largou tudo e foi para a família, para a cidade dela. E ali ela começou a falar de Jesus. Ou seja, ela se abriu à água viva. Ela foi transformada por essa água viva. Meus irmãos, o Senhor está batendo na porta do nosso coração. Na pedra do nosso coração, talvez seja melhor eu dizer. O Senhor está batendo na pedra do nosso coração. O Senhor está nos chamando a uma vida espiritual mais elevada. O Senhor sabe das nossas necessidades materiais, pão, água, habitação. Claro que Ele sabe de tudo isso. E nada disso é desprezível, isso é importante. Mas Deus está nos chamando a uma vida mais profunda, espiritual mais profunda. Porém, Ele depende de nós, nesse sentido. Por quê? Se nós não abrirmos o coração a essa vida espiritual mais profunda, não abrirmos o coração ao chamado de Deus, não vai ter o que Ele fazer. Ele vai simplesmente dar o pão e a água e pronto. Mas sabendo que isso não é suficiente para nós. Quantas pessoas hoje estão bebendo da água parada desse mundo? Esse mundo tem água parada. Uma água que nós sabemos, a água parada é água estéril, é água podre, muitas vezes podemos dizer, onde aquilo com certeza não sacia. Mas infelizmente tem tantas pessoas bebendo da água parada. Enquanto que o Senhor está dizendo para nós que Ele quer nos dar água viva. Água viva. Mas Ele depende da abertura do nosso coração. Ele depende que nós queiramos nos aprofundar na nossa vida espiritual e não ficar somente na superfície do básico, do básico, do básico. O Senhor precisa que nós abramos o nosso coração. O Senhor quer que nós nos abramos ao perdão. Perdão no sentido de receber o perdão, que eu quero dizer agora. Essa mulher tinha um coração tão ferido, mas ela aceitou o perdão de Deus. Não existe para o Senhor nada que não possa ser perdoado. Ele só depende da abertura do nosso coração. Essa mulher, no seu quinto homem, toda envergonhada, mas ela abriu o coração e foi perdoada.
A água é símbolo disso, né? A água é símbolo de purificação. Purificação. No nosso batismo nós somos purificados. Porém, passou o tempo do nosso batismo, nós vamos pela vida nos contaminando, vamos dizer assim. Aí o que Deus deixa para nós? A graça do perdão. Deus é tão misericordioso que Ele não fecha a porta, Ele deixa a graça do perdão. Em especial o perdão sacramental, ou seja, o perdão através do sacramento da confissão. É uma purificação, é uma água viva. Triste ver que tem católicos que vão pela vida, às vezes, anos sem se confessar. 5, 10, 15, 20, 30 anos sem se confessar, 40 anos sem se confessar. Com a graça de Deus ali, batendo na porta, mas a pessoa prefere ficar ali guardando, escondendo e guardando coisas que já deveria ter se libertado delas, entregado para Deus aos seus pés, o seu coração há muito tempo. Quantos vão ali anos sem abrir o coração? Para que isso? Para que isso? Para que ficar guardando pecados? Para que ficar guardando situações do passado? Mas o Senhor depende da abertura do coração. Se não tiver a abertura do coração, de certa forma Deus está com as mãos amarradas, porque Ele precisa da abertura do coração. E a partir do perdão que ela recebe, vem uma nova vida espiritual para essa mulher. Jesus disse para ela, né, na frase: Deus quer novos adoradores, em espírito e verdade. Não são os judeus com as suas regrinhas e um monte de leis que eram os verdadeiros adoradores. Não, Jesus era judeu, mas ele está dizendo para a mulher: não, mulher, eu não vim te chamar para ser judia. Não é isso que salva. Deus quer uma vida espiritual verdadeira, profunda, mas passando pelo perdão, por abrir o coração ao perdão de Deus. Então, meus irmãos, cada um de nós podemos nos colocar agora no lugar dessa mulher. Cada um de nós é aquele que precisa ter o seu encontro com Jesus no poço. Você precisa ter um momento de poço com Jesus. Cada um de nós precisa ter o seu momento de poço com Jesus. O momento de estar a sós com Ele, de entregar o teu coração, de conversar com o Senhor. Teu momento de poço pode ser, por exemplo, numa igreja que num dia de semana está ali vazia, silenciosa, onde você pode entrar para rezar e conversar com Jesus. A nossa paróquia aqui, todos os dias da semana, na exceção da segunda, essa porta está aberta, a igreja está aberta o dia inteiro. Quem tem esse tempo livre pode ter momento de poço, chegar e rezar com o Senhor. Pode ser qualquer outra igreja, mas pode ser no teu quarto, o teu momento de poço também. Pode ser lá na tua casa, no teu carro, teu momento de poço. Pode ser em qualquer horário. Jesus foi ao meio-dia ao encontro dessa mulher. Ele pode ir no teu momento de poço 6 da manhã, 5 da manhã, 2 da tarde, 9 da noite. Para o Senhor não tem problema de horário. Mas é preciso que nós tenhamos o nosso momento de poço. É preciso que nós abramos o coração para o Senhor. É preciso que nós queiramos na nossa vida espiritual algo mais. Nosso chamado, meus irmãos, é uma vida espiritual com Deus. Nosso chamado realmente é um encontro com o Senhor. E o resultado disso é a transformação das nossas vidas. Como o Senhor transformou a vida dessa mulher, e não só dela, depois transformou a vida da cidade, da vila onde ela morava. E assim o Senhor quer transformar as nossas vidas também. Então, estamos aí na metade desse tempo tão especial da Quaresma. Procure ter os teus momentos com o Senhor. Procure ter os teus momentos de encontro, de conversa, de escuta. Talvez vai ser voltando nesse Evangelho, vai ser de outras formas com a Palavra de Deus. Mas procure ter o teu momento com o Senhor e deixar
o Senhor, na sua misericórdia, trabalhar no seu coração.